vai falar sobre a historiografia da migração na Amazônia no século XX. Bem, no século XX a Amazônia recebeu diversos movimentos migratórios e para o governo daquela época eles tentavam implantar isso numa tentativa de superar o que eles diziam que seria um erro do governo anterior, que era um problema na ocupação do país, como por exemplo a grande população nas áreas litorâneas em detrimento da escassa habitação dos sertões. E poxa bem, no século XX, logo no início dele, a gente teve preocupações com a soberania, com a ocupação, principalmente de áreas que eram contestadas há muito tempo. E foi nesse contexto, com medo de perder a soberania de algumas áreas da Amazônia, que o Vargas adotou em 13 de setembro de 1943 a criação dos territórios nacionais. Também foram elevadas para a categoria de cidades algumas vilas. E então, na época da Segunda Guerra Mundial, a gente teve o que se conheceu como a Batalha da Borracha, em que vários migrantes vieram para a Amazônia para a extração do látex, pois na época os japoneses tinham invadido as fontes de borracha na Ásia e houve uma grande demanda, mais uma vez, pela borracha do Brasil. E com isso, o governo também planejava implantar várias colônias agrícolas na Amazônia, principalmente próximas dos rios e das cidades. Órgãos oficiais estimam que entre 1941 e 1945, cerca de 55.339 nordestinos vieram para a Amazônia. E poxa bem, o povoamento da Amazônia ele se deu muito mais por migração interna do que externa. A migração internacional ela não teve tanta força assim como a interna. Segundo César Ferreira Reis, os imigrantes de dentro do país tiveram muito mais sucesso em se integrar e mudar a dinâmica dessa Amazônia do que os internacionais. O José Bittencourt afirma que o povoamento da Amazônia está pois quase reduzido a movimentos migratórios internos de caráter acidental. Com essa chegada do nordestino, houve muito debate sobre a questão de caboclos versus nordestinos, porque os estudiosos, quando eles falavam disso, muito naquele contexto que ainda havia uma forte questão racial, que pregava que deveria vir uma raça forte para ocupar esses lugares, muitos deles pendiam para o lado nordestino, no entanto vinham outros e pendiam para o lado do caboclo, e isso se alternava. Nessa época se discutia muito como superar o atraso amazônico, que para muitos que tratavam desse assunto, a dinâmica amazônica do cultivo, da coleta, da caça, era uma coisa primitiva que deveria ser superada. E então, na parte nordestina a gente teve vários pensadores, vários estudiosos que penderam para o lado dele, como Samuel Bentimol, que ele era filho de imigrantes e na época ele fez entrevista com centenas de nordestinos que tinham vindo para cá, para assim, depois de tratar com cada um deles individualmente, criar como se fosse um perfil desse imigrante que vinha para cá. E então ele classificava o nordestino como um aventureiro, comprometido com o avanço do país na Amazônia, e classificava o caboclo como uma pessoa já adaptada ao clima tropical, que, nas palavras dele, seria um sujeito que seria mais preguiçoso, mais relaxado. A gente também tem o Alfredo Ladislau. O Alfredo Ladislau, ele argumenta que a natureza dos mestiços da Amazônia é uma coisa que não permitia para eles promover um desenvolvimento. E então, ainda nessa questão, ele colocava o nordestino como uma raça como uma raça forte, que poderia
desenvolver essa parte do país. Do lado do caboclo, a gente tem o Viana Mog, que depois de 13 anos, ele contesta o que o Ladislau falou, porque ele argumenta que o caboclo ele junta as qualidades do branco e do índio, ainda num sentimento de otimismo em relação aos mestiços que acontecia desde os anos 20. E então ele argumenta que a presença do nordestino ela era fruto da cobiça. Ele falava que o caboclo, ele já adaptado ao meio, ele permanecia na Amazônia, mesmo em situações economicamente desfavoráveis. E então, posteriormente, a gente tem o Anísio de Melo, Alcino de Melo, o chefe do INIC, que ele fala que muito da má adaptação do nordestino a essa parte, a essa região, se deveria ao subdesenvolvimento dela, que acabaria afetando o nordestino, e a gente chega no debate da caboclização, em que a gente tem uma imagem do migrante manso em detrimento ao brabo, que já na obra do César Ferreira Reis seria abordado que toda essa região, a dinâmica, a cultura dela, ela afetaria e acabaria vencendo esse migrante que, digamos assim, ele acabaria se tornando mais relaxado, por assim dizer, mais preguiçoso, que ele não conseguiria se adaptar. Mas aí, a gente chegando nos anos 70, o próprio César Ferreira Reis já aborda na obra dele, dizendo que a gente não deveria muito isso às questões culturais do ambiente, porque ele dizia que o meio e a cultura não seriam capazes de se impor frente ao avanço econômico, ao avanço técnico. A gente já vai para a área da política, onde a gente destaca a importância de uma ação disciplinadora do Estado. No início dos anos 30, no Brasil se formou vários debates a respeito dos rumos do país, relacionado às novas políticas desenvolvimentistas pregadas pelo governo Getúlio Vargas, relacionado à industrialização e à urbanização do país. Bom, em respeito à Amazônia, os intelectuais da região já debatiam a respeito do fracasso econômico que a região estava passando. E então começaram a se articular novas ideias para desenvolver a região. Falavam a respeito do fracasso, como a República Velha falhou em desenvolver a região e estavam articulando já com o governo de Getúlio novas políticas para explorar a região, já que o modelo anterior tinha fracassado. Enquanto ao impacto dessas novas políticas para desenvolver a Amazônia, que começou no período do governo Vargas, do Estado Novo, né? Então, um dos grandes intelectuais a falar a respeito disso foi Otávio Velho. Então, ele falou que durante esse período a forma como a organização do campo se dava na Amazônia vai sofrer vários impactos a respeito do novo modal que vai circular na Amazônia, né? Que deixa de ser pelos barcos, pelos rios, pelas redes fluviais e passa a se organizar pelas rodovias. Então, ele vai falar sobre o novo campesinato. Ele vai falar que a organização da Amazônia deixa de ser respeito a ficar em Manaus, a polarizar em Manaus, em Belém, e começa a se polarizar pela região centro-sul do país. E nessas novas organizações vai se dar um embate maior entre latifundiários, camponeses e tudo mais. Então, nesse período começou a proletarização do campesinato amazônico. Então, as novas terras ocupadas nessa região começaram a ser adquiridas por latifundiários, pulseiros, e em detrimento das populações indígenas e dos camponeses que foram chegando naquela região. Então,
começou uma batalha, né, por adquirir a terra. Para compreender o que ocorreu nesse período de ocupação à Amazônia, houve várias revisões de pesquisadores e estudiosos a respeito disso. As considerações finais do nosso trabalho. Podemos dizer que os migrantes nordestinos eles foram constantemente estereotipados e eclipsados por explicações de viés estruturalistas que apagavam a complexidade e a diversidade de como esses migrantes se relacionavam aqui na Amazônia. Duas explicações polarizaram a respeito dessa ocupação aqui na Amazônia. A primeira foi uma explicação de viés mais estadocêntrica, que explicavam a ocupação na amazônica com viés mais, podemos dizer assim, com o olhar do governo, e eles acompanhavam mais como o governo articulou e planejou a ocupação na Amazônia, e nós tivemos um outro lado que explicava a situação mais voltada a como os nordestinos se relacionavam aqui na Amazônia. Os nordestinos eles poderiam alterar a paisagem, a região amazônica, sem seguir totalmente os planos do governo. E essa explicação mais estadocêntrica, ela não conseguia enxergar isso. A explicação que tentava enxergar é mais como os hábitos desses novos migrantes, eles alteravam o espaço da região sem seguir o planejamento estatal. Eles foram mais protagonizados por estudantes de pós-graduação do Brasil.